Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Bênção boa que Deus nos deu também foi dar a visão, né? Poder enxergar a letrinha miúda do canto do hino ali, né? Mas louvado seja Deus por isso, irmãos. Deus tem nos abençoado, é sobre essa bênção salvadora de Deus que eu quero pensar com vocês nesta noite. Deixar um abraço para os nossos amados que estão nos acompanhando também através da transmissão. Hoje, uma quarta especial, né? Pastor Tadeu aí de volta, irmã Rosângela. Muito bom, né? A igreja sente falta, né? Do pastor Tadeu, sedento para ouvir o pastor Tadeu. Mas vamos guardar para domingo. Mas eu quero falar hoje com os irmãos, pensar com os irmãos sobre essa graça maravilhosa da salvação. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o tema em defesa do Evangelho. Esse Evangelho que um dia chegou a nós, chegou a mim, chegou a muitos aí que estão também nos acompanhando através da transmissão. E acerca da defesa desse Evangelho que eu quero pensar com vocês. A nossa irmã Marlene não está aqui, né, mas deve estar nos assistindo. Estamos imbuídos, né? Ela sempre traz para a gente essa ideia de que estamos imbuídos em defesa do Evangelho. Mas só que nós vamos fazer uma leitura lá em Judas. Judas, capítulo 1, né? Só tem um único livro, peço que você abra a sua Bíblia aí, ou acesse. Judas, capítulo 1. Vamos ler os versículos 3 e 4. Eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos depois citar outros textos também. Mas em defesa do Evangelho, versículo 3 e versículo 4, vai dizer assim: é dever cristão pelejar pela fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se entronizaram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Em defesa do Evangelho. Eu creio que se cada um de nós aqui, independente de você gostar ou não, quando chega ao seu ouvido o fato de algo que aconteceu em determinada igreja, ou nem mesmo dentro da igreja, o que aconteceu até com o comportamento humano, com o que a pessoa fez ou deixou de fazer, são assuntos que às vezes nos deixam transtornados, nos deixam tristes, e a gente às vezes fica com aquela pergunta, né? Onde é que está a igreja que não chegou nessas pessoas antes? Né? Onde é que estão os crentes que não falaram do amor de Deus para essas pessoas? Por que essas pessoas ainda andam no mundo da escuridão? É bem verdade que a aceitação do Evangelho ela é uma questão pessoal, não é por imposição, nós sabemos disso. Mas às vezes quando nós ficamos sabendo de coisas, ficamos às vezes até entristecidos com algumas coisas e nos perguntando, né? E às vezes até nós mesmos nos cobrando também. O porquê que eu não fiz ou porquê que eu não deixei de fazer. Mas quando nós pensamos, irmãos, em defesa do Evangelho, da pregação do Evangelho, do ID de Jesus, a gente, quando adentra na Bíblia, na Palavra de Deus, a gente vê que não foram poucas as vezes em que esse assunto foi tratado, em que essa preocupação chegou no meio do povo de Deus, o defender esse falar. Volto a dizer, o fato de você falar não significa que a pessoa vá aceitar, vá se converter, mas é necessário que fale. Mas de contrapartida também, a defesa do Evangelho aqui, para o tempo de hoje, e é o que nós vamos falar, pensar um pouquinho daqui a pouco, é justamente pelo que tem sido pregado, pelo que tem sido anunciado a essas pessoas e pelo que essas pessoas também têm se inclinado ao que têm ouvido. Quando nós voltamos, queridos, lá no Antigo Testamento, lá em Juízes, capítulo 2, versículo 10, a situação ela se apresenta de uma forma desesperadora. E o que chama a atenção, que é justamente o tempo em que Josué, então, toma posse da terra prometida, o povo entra na terra prometida,
E aí nós sabemos, né, que a história vai mostrar para nós que foi preciso que toda uma geração se perdesse no deserto para que uma nova geração tomasse posse da terra prometida. Mas aí vem a preocupação no capítulo 2, versículo 10 de Juízes, vai dizer assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera em Israel. E aí a gente fica se perguntando, como assim? Depois de tudo que Deus fez, agora esse mesmo povo toma posse da terra prometida, e o texto vai dizer para a gente que essas pessoas que tomam posse da terra prometida não conheceram o Senhor e nem tampouco os seus feitos. E fica para nós uma pergunta acerca da defesa do Evangelho. Onde é que estavam essas pessoas que deixaram com que o Evangelho daquele tempo, é lógico que a palavra evangélico, a pronúncia evangélico, ela vem ser tratada mais no Novo Testamento. Mas acerca do Yahvé, do Deus Todo-Poderoso que se falava, que se pregava naquele tempo, a fé que as pessoas professavam a Ele, a pergunta que fica é: onde é que estavam essas pessoas que não passaram para a geração, não falaram para as gerações futuras acerca desse Deus poderoso? Não defenderam essa pessoa do Deus Todo-Poderoso daquele tempo. E aí o texto vai dizer para a gente, no versículo 11, capítulo 2, versículo 11 de Juízes, que eles serviram aos Baalins, que nada mais eram do que os discípulos, né, de Baal. Ou seja, o povo de Deus adorando agora deuses pagãos e literalmente perderam o quê? Perderam o referencial de religiosidade no que diz respeito a eles, aos homens daquele tempo e Deus. Mas aí quando a gente chega também no Novo Testamento, a coisa não muda muito de figura, não. A gente conhece, né, os evangelhos, e aí quando a gente chega no livro de Atos dos Apóstolos, é que a gente tem uma noção assim, mais exata do que foi aquele tempo na igreja. A perseguição contra a igreja. E aqui, eu costumo dizer, né, na escola bíblica dominical, que me chama muito a atenção do comportamento dos discípulos antes da descida do Espírito Santo, mesmo estando com Jesus, e a tomada de coragem que eles tomam aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Parece que são outras pessoas, outro pensamento. E a defesa do Evangelho aqui é uma coisa que nos comove assim de uma forma, pelo menos precisa nos comover e nos motivar também a isso, a agir como eles. A perseguição na igreja. Roma se comporta de maneira impiedosa contra o povo de Deus. Associados a ela os seus imperadores. O mais conhecido, né, que nós conhecemos foi Nero, mas teve também Vespasiano, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Décio, Valeriano, Diocleciano. Imperadores que consentiam a perseguição e morte dos cristãos. Por certo, você já tem ouvido falar no Coliseu Romano. E o que era o Coliseu Romano? Era justamente onde as pessoas que professavam a Jesus como seu Senhor e Salvador eram presas e levadas para alegrar a plateia. Homens, mulheres e crianças eram entregues aos gladiadores e também às feras para serem devoradas, e a plateia assistindo, aplaudindo e sorrindo. Pessoas que praticamente morreram literalmente defendendo o Evangelho, defendendo a pregação do Evangelho. E se hoje nós estamos aqui, eu entendo que foi por conta desses homens, por conta do sacrifício que eles sofreram. E aí o apóstolo Paulo, ele também se vê numa situação dessa de defender o Evangelho, só que agora, no meu ponto de vista, é até uma situação até um pouco mais perigosa. Se você quiser tomar nota, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de 16 a 34, é quando ele chega em Atenas. E quando ele chega em Atenas, ele começa a defender o Evangelho. Só que ali agora está plantado o quê? Os filósofos, a filosofia, que também trabalhava com a mente das pessoas, naquilo que criam, naquilo que pensavam, e começavam a implantar esses pensamentos na vida das pessoas. O seu conceito de vida, a sua maneira de viver. E ali está o apóstolo Paulo para defender
o Evangelho. E o texto vai dizer ali que tinham dois grupos, os epicureus e os estoicos, que confrontavam diretamente o apóstolo Paulo. Para os irmãos terem uma ideia, você pode ler na sua Bíblia. Quando Paulo chega ali, Paulo é tido como um tagarelo, o versículo 18 vai dizer. Ele é tido como um tagarelo. Ele é tido também como um pregador de um Deus estranho. E o altar do Deus que ele prega, lá está escrito o quê? Ao Deus desconhecido. E aí a gente fica imaginando como não fora para Paulo o embate junto a essas pessoas. Não desmerecendo o Coliseu, o sofrimento do Coliseu, que também foi de grande valia para nós. Mas eu vejo que a luz da psicologia é o que temos hoje, é o que vamos pensar um pouquinho hoje, é o que tem, da filosofia. Psicologia eu estou botando na conta da Rosângela aqui. Da filosofia, mas é o que nós temos nos dias de hoje também. E que tem atrapalhado ou procurado atrapalhar a marcha do Evangelho. E é nesse contexto, irmãos, tanto do Coliseu, quanto de Paulo, quanto dos filósofos da época, que nós, nos dias de hoje, precisamos levantar essa bandeira, assim, de defesa do Evangelho, de defendermos o Evangelho. Eu quero ressaltar duas situações acerca do Evangelho. A primeira delas é que nós somos o quê do Evangelho? Devedores do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, nós somos devedores. Essa salvação que nós cantamos aqui, essa graça que nós cantamos aqui, de um dia ter chegado até nós somos devedores às pessoas que ainda estão no mundo das trevas. É um dever nosso, meu e seu. E o próprio Jesus, quando esteve aqui, deixou sobre nós também essa responsabilidade da propagação do Evangelho. Quando ele deixa para nós o quê? O ide de Jesus. Mateus 28, versículo 19, vai dizer o quê? Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Ou seja, pregando para todo o mundo, para todas as pessoas. Então, a pregação do Evangelho é responsabilidade nossa. Mas, de contrapartida, a defesa desse Evangelho também é responsabilidade nossa. Eu não vou dizer que não muito mais nesse tempo, porque naquele tempo também foi necessário ser defendido pelo pouquinho só que eu contei para vocês aqui. E nos dias de hoje não é diferente. Mas lá em Filipenses capítulo 1, versículo 15, versículo 16, vai dizer assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Ou seja, é responsabilidade nossa defender o Evangelho. Por tantas coisas que se levantam contra o Evangelho. É bem verdade, queridos, hoje nós não temos mais o Coliseu. E quando falamos acerca de filosofia, nós conseguimos administrar bem essa questão. A Bíblia, a palavra de Deus revelada a nós, traz para nós clareza, nós não nos deixamos levar por alguns conceitos filosóficos. Mas o grande desafio, irmãos, que nós entendemos, está literalmente ligados a nós, a mim e a você na defesa do Evangelho. A cada um de nós. Quando nós chegamos no texto aqui que nós lemos, acerca a carta de Judas, Judas, na verdade, aqui não é o Judas Iscariotes, é o Judas que é irmão de Jesus. E vale destacar que, se você for buscar na história, até os próprios irmãos de Jesus só passaram a crer em Jesus, a acreditar em Jesus após a sua ressurreição. E Judas se comporta aqui praticamente fechando a Bíblia, chegando praticamente no Apocalipse, ele se comporta literalmente como um apologeta, como um defensor da fé. E faz alertas à igreja. Ele procura alertar a igreja sobre a influência perversa, perigosa e sorrateira que estava chegando sobre a igreja. E o que não é diferente também nos nossos dias hoje, irmãos. O que não é diferente. A carta procura animar os leitores a batalhar. E eu gosto da palavra diligentemente. É o termo que ele usa, pela fé. Diligentemente significa a pessoa que realiza determinada atividade de maneira rápida,
eficaz e responsável. Diligentemente, a pessoa ativa, a pessoa aplicada, a pessoa zelosa. E é justamente isso que ele usa, essa ideia que ele leva para a igreja. Para que, de forma diligentemente, pela fé, que por uma vez por todas, esta fé que foi entregue a nós, esse evangelho que foi entregue a nós, santos separados, a necessidade de nós defendermos dos enganadores, das coisas que têm acontecido lá fora, dos movimentos contrários ao evangelho, da postura que o ser humano tem tomado hoje. Ou seja, vários aspectos, irmãos, que nós precisamos estar atentos para que possamos defender o evangelho. E o desafio maior, ele é meu, ele é seu, ele é nosso, é de todos nós. Eu quero tirar algumas ideias rápidas aqui com os irmãos. O primeiro desafio que eu penso para esse tempo, o desafio dessa geração para esse tempo que nós estamos precisando combater e combater rápido, o primeiro desafio é quanto ao antropocentrismo. É uma palavra difícil de falar. E aí eu quero usar como base aqui o versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, de 5 a 13. Eu peço que você vá comigo lá rapidinho. Filipenses 2, de 5 a 13. O texto vai falar sobre o exemplo do cristão na humilhação. Diz assim o texto: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E o que temos visto nesses últimos tempos, irmãos, acerca do antropocentrismo, é o homem que acha que ele é o ser do mundo, ele é o centro do universo. Tudo gira em torno dele, literalmente. A ideia aqui é de que o homem tira Deus do trono, do lugar onde Deus precisa estar, e ele então coloca o seu próprio eu. Tivemos um fim de semana maravilhoso aqui em nossa igreja. Se você não pôde estar, se você que assiste também não participou conosco, volte nos nossos cultos lá. Falamos sobre esse tema, não mais eu. E a ideia aqui é que o homem de hoje, da geração de agora, tira Deus do trono, do local onde Deus está, e ele se coloca neste lugar. Ou seja, ele começa a querer as coisas em seu próprio favor, em seu próprio benefício. E por que eu digo, irmãos, que nós precisamos defender o evangelho? Porque existem muitas correntes pregando esse tipo de coisa, onde parece que a nossa vontade é que precisa prevalecer. Aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso para esse tempo é o que tem que acontecer. Daí, quando nós ouvimos falar em várias correntes, e acho que 3 delas são as mais conhecidas nossas aqui, que é o determinismo, né? Segmentos religiosos que tratam a questão do determinar Deus a fazer, do ordenar Deus a fazer, do obrigar Deus a fazer. Ordenar é Deus, eu quero que faça assim, eu determino que seja assado. Quando esse tipo de evangelho é pregado, irmãos, a gente está literalmente tirando Deus de onde Deus precisa estar, no trono da nossa vida, e nos colocando no centro da nossa vida, querendo que a nossa vontade seja feita, meramente feita. E não são poucas as pessoas que entram por esse caminho, que vão por essas correntes, por esse falso evangelho pregado, que a Bíblia não nos apresenta um Deus assim, muito pelo contrário.
E aí nós, conhecedores da verdade, nós que entendemos o local de Deus em nossa vida, nós que entendemos Deus como Deus da nossa vida, nós não podemos ficar indiferentes a essas coisas. Nós não podemos ficar calados. O nosso desafio nessa geração é mostrar para as pessoas que Deus continua no lugar onde Ele sempre esteve, de onde Ele jamais saiu. Que a soberania de Deus, ela é tudo em nossas vidas e precisa ser. Mas o que é pregado hoje, a ideia que é passada hoje não é essa. A ideia que é passada hoje é que parece que Deus agora, a coisa foi invertida. É um Deus que faz tudo o que eu quero. É um Deus que faz tudo o que eu determino. É o evangelho que tem sido pregado hoje. E é uma preocupação também para nós que pregamos o evangelho genuíno. Porque se formos olhar ao redor, irmãos, não são poucas as pessoas que buscam essa linha de evangelho. Essa linha de aceitação, até porque é mais fácil. Se nós pregamos o evangelho da graça, da remissão de pecados, do abandonar o pecado, da graça de Deus sim, mas reconhecendo que Deus tem o domínio de tudo, em seu tempo Deus faz tudo. Eu creio que seja muito mais pesado para nós suportar e ficar na condição em que nós estamos, né, do que você aceitar um tipo de evangelho que te é apresentado dessa forma, onde eu sou o centro e Deus é apenas um artigo ou algo que eu uso quando eu quero, quando preciso. É sobre esse primeiro ponto, irmão, sobre o antropocentrismo. É o que tem sido pregado, é o que nós estamos vivendo. Volto a dizer, e muitas vezes de forma sorrateira, sutil, que a gente nem percebe, mas que tem levado pessoas de monte à perdição e perdição eterna. E aí nós precisamos defender esse falso evangelho. Precisamos defender o evangelho genuíno, verdadeiro de Jesus. O segundo desafio é o individualismo. Peço a você que, se você ainda está aí em Filipenses capítulo 2 também, só que agora é versículo 3 e versículo 4. O texto vai dizer assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Voltando lá no que eu falei no comecinho, é nossa responsabilidade proclamar o evangelho. Eu não posso guardar comigo somente. Eu não posso reter comigo as boas novas da salvação. Mas, queridos, a preocupação, é lógico que a gente, quando traz essa ideia, a gente pensa logo no capitalismo, mas a preocupação é que existem pessoas que estão preocupadas somente consigo mesmas. Eles não estão conseguindo olhar para a necessidade alheia, a necessidade do próximo, e às vezes o próximo tão próximo. E a carência maior do ser humano está muito além daquilo que é material, daquilo que é terreno, e sim daquilo que é o quê? Espiritual. Daquilo que é espiritual. Há quem pense assim, mas como assim, pastor? A pessoa não querer falar do evangelho? Sim, a pessoa não querer falar do evangelho, a pessoa reter, guardar com ela, pensar só nela. Eu sei que vivemos tempos difíceis, né? A máquina capitalista nos impulsiona cada vez mais a querer, a comprar, a fazer. E cada vez que nós nos apegamos mais a estas coisas materiais, parece que nós nos afastamos mais das pessoas. Nós deixamos de lado mais as pessoas, nos preocupamos mais com aquilo que é material do que com aquilo que é o quê? Necessário. Necessário. E às vezes, o que eu falo aqui também, às vezes a necessidade da pessoa não é nem mesmo aquilo que é material. E às vezes nós nos afastamos, nos recolhemos, né, em relação a essas pessoas, para não ter o compromisso, às vezes, de ajudar, de estender a mão.
Mas vai muito mais além do que as coisas materiais, irmão, do que as coisas terrenas. Pessoas que precisam de um abraço, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam ser acolhidas emocionalmente e muito mais ainda espiritualmente. E é um dever nosso, é um dever meu, é um dever seu. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que a igreja primitiva ela tinha, e o Evangelho tem como primícia, a questão da comunhão, de se preocupar com o próximo, de estar atento às necessidades do próximo. O texto vai mostrar para nós que a igreja tinha tudo em comum. Atos capítulo 2, se você quiser anotar aí, de 42 a 47. Trocavam tudo, oravam um pelo outro, se preocupavam um com o outro, repartiam o que tinham também um com o outro. O partir do pão de casa em casa, o texto vai dizer, era o que acontecia na igreja primitiva. E nos dias de hoje, irmãos, se nós não ficarmos atentos a essas coisas, a esse movimento capitalista, a gente se aproxima mais das coisas e nos afastamos mais das pessoas. E, geralmente são pessoas que precisam. Do que é material? Também. Mas muito mais do que é espiritual. E é o que temos vivido nesse tempo, irmãos. E é o que precisamos vencer também nesse tempo. Muitos só querem receber. Muitos só querem para si. Mas nós não podemos esquecer do próximo. É nossa obrigação, é minha obrigação, sua obrigação, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. É um dever nosso, meu e seu, enquanto cristão. Eu não posso reter isso comigo, eu não posso deixar de olhar para o meu irmão. Eu não posso deixar de ter comunhão com o meu irmão. Eu não posso. Individualismo. O terceiro desafio é o hedonismo. Eu te peço agora para ir comigo lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que nós conhecemos bem, né? Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hedonismo consiste numa doutrina moral em que o prazer é o único propósito da vida. O prazer é o único propósito da vida. Como eu disse aqui no comecinho, o apóstolo Paulo, no confronto, na linha de embate em defesa do Evangelho, um dos grupos filosóficos eram os epicureus. E eles tinham como a máxima deles a seguinte frase, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Ou seja, façamos tudo hoje, deliberadamente tudo hoje, que amanhã nós vamos morrer. Erradamente prega-se aquilo que é o quê? Aquilo que é errado. É prazeroso, é agradável, porém é errado. Desagrada a Deus. Nos leva a cometer pecados, nos leva ao deslize. E quando nós olhamos, irmãos, às vezes ao nosso redor, até próximo de nós, já tem conceitos religiosos que têm essa vivência, esse tipo de ação dentro de algumas igrejas, onde tudo é permitido, tudo pode. Um pensamento o quê? Do hedonismo, tudo pode. O prazer está acima de tudo. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, todo esse conceito, ele está em detrimento daquilo que é o quê? Correto. Daquilo que Deus quer para nós. Percebam que a necessidade da defesa do Evangelho genuína se faz mais presente, mais necessária do que nunca, irmãos. Para esse tempo, para essa geração. Tudo pode. Você tem igreja praticamente hoje para todo tipo de comportamento. Todo tipo. E aí você fica se perguntando, meu Deus, como pode? Como essas pessoas ainda têm coragem? Tem coragem. E é justamente nós, eu e você, que conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus, a palavra libertadora, que é Jesus. Nós não podemos ficar o quê? Indiferente a essas coisas.
E a ideia aqui de liberalismo, ela é generalizada, irmãos. Generalizada. Mas nós podíamos trazer também para um conceito daquilo que também é pecado, mas foge à esfera carnal, foge à sexualidade. Tem a ver com comportamento, com moral também. Onde tudo pode. E a gente fica se perguntando, como assim? Onde é que isso vai parar? E às vezes, irmãos, volta a dizer que um pouquinho da filosofia continua incorporada em nós. Às vezes, até na própria igreja, nós temos pessoas que têm esse comportamento de querer ficar, não ficar, de querer ficar o quê? De forma deliberada, tranquila, com seus pecados, com seus erros. E o que é pior, achar que o pastor precisa consentir, achar que o pastor precisa aceitar. E aí do pastor se não aceitar, perdão. E aí o pastor quando prega, o pastor quando traz um sermão exortativo, a pessoa fica aborrecida, fica zangada, fica chateada. Mas tudo isso é defesa do evangelho, irmãos. Coisas que são prazerosas, mas que entram em detrimento com aquilo que Deus quer de nós. E aí nós poderíamos enumerar aqui várias coisas. Várias coisas. E quando eu falo em relação à igreja, essa liberdade em ficar só com as questões que são prazerosas e agradáveis, a gente poderia trazer aqui um monte de coisa. Que as pessoas, às vezes, até mesmo na própria igreja, estão vivendo assim tranquilamente, despreocupadas. Mas mal sabem elas em que elas estão caminhando a passos largos para a perdição, para o afastamento, para a apostasia. Mal sabem elas. E como eu falei, tudo de forma sorrateira. Por quê? Porque é prazeroso. Se formos analisar, irmãos, o pecado, em vários aspectos, ele é prazeroso. No começo. Ele é prazeroso. E não são poucas as pessoas que aderem a ele. Mas essa ideia aqui de hedonismo, irmãos, essa prática de hedonismo, é que o verdadeiro evangelho precisa fazer o quê? Confrontar. Precisa mostrar que não é assim. Não há negociação com o pecado. O evangelho genuíno não negocia com o pecado, não compactua com o pecado. Não tem como, não pode. Não pode ser assim. Mas são muitas as pessoas, irmãos, que estão vivendo desta maneira. Induzidas até, por conta de líderes que estão levando elas a agirem e pensarem assim. Nesse tempo, tempos difíceis, irmãos. Tempos difíceis de defesa do evangelho. O quarto ponto é o relativismo. João 14, versículo 6, um texto que nós conhecemos também, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Relativismo significa que é uma corrente de pensamento que questiona verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. Vou repetir, relativismo é uma corrente de pensamento que questiona verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. Por certo, você já ouviu essa frasezinha: isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. E talvez também, de repente, você já tenha até falado isso em algum momento. É bem verdade que tem questão que não é tão assim. Mas quando nós trazemos para o campo espiritual, para a questão do comportamento espiritual, tem tudo a ver e tem muito a ver, sim. O relativismo, ele traz a ideia, irmãos, de que não tem problema. Ou seja, tudo é o quê? Relativo. Mas a base da fé cristã, ela não está relacionada à relativa, ela está relacionada à exatidão. A verdade única. O versículo que lemos: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fato. Não existe espaço para outro pensamento. Não existe espaço para uma outra citação que não essa. Não há relativismo acerca do Jesus que nós servimos. Não pode também haver relativismo em relação à nossa caminhada cristã, à nossa vida cristã. Há um ditado que diz assim: todo certo tem um pouco de errado, e todo errado tem um pouco de certo.
Eu acho que isso é inadmissível na nossa vida cristã. Porque se nós olharmos para esse campo do relativismo, em determinado momento, nós vamos estar compactuando com aquilo que é o quê? Errado. Na semana passada, conversava com um jovem aqui da nossa igreja, e ele estava tratando de uma situação, de uma questão, e que quando ele chegou naquela casa, a primeira coisa que a mãe falou foi, mas não tem, isso aí é normal. Isso aí é normal. Não, não é normal, irmãos. Não é normal. O pecado não é normal. Ah, isso é comum, todo mundo faz. Não, todo mundo faz. Não, não é normal, não pode ser. Não pode ser. Nós não podemos tratar as questões espirituais de forma relativa. A verdade absoluta, ela existe. E é nela que nós precisamos fazer o quê? Alicerçar a nossa fé. Nem mais, nem menos. Jesus, quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é à toa. É porque naquele tempo falava assim o quê? No Messias que ainda vem, no fulano que ainda vai acontecer, no movimento que vai surgir. Ou seja, Jesus não era, as pessoas não tinham Jesus como verdade absoluta, embora ele fosse. E procuravam sustentar os seus argumentos, lembra da perseguição romana? Baseado nessas coisas, relativismo. E não há negociação, e por isso que Jesus afirma, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ele chancela ainda essa frase dizendo o seguinte, ninguém vem ao Pai. Ou seja, não há nenhum tipo de relativismo, de situação que provavelmente se pareça com Jesus que te leve ao céu. Não, ele vai dizer que ninguém vem ao Pai, senão por mim. As questões de Deus, irmãos, elas são exatas. Precisam ser exatas. Não há espaço para relativismo. É tudo igual, isso não tem nada a ver. E é o que tem sido pregado, irmãos, em alguns lugares. É o evangelho que tem sido pregado para algumas pessoas. E talvez seja um evangelho até convincente, né? Se consegue ramificar, abrir vários leques de interpretação e aceitação acerca de Jesus ou de comportamento de um homem e de mulher de Deus, talvez seja até mais fácil. Mas esse relativismo também precisa ser combatido, irmãos, e é o que nós estamos vivendo nesses dias atuais. E precisamos defender o Evangelho por conta dessas coisas também. Jesus é a verdade absoluta, ponto. Nós, enquanto cristãos, homens e mulheres de Deus, precisamos alicerçar a nossa fé nessa verdade absoluta, ponto. Não pode haver espaço para negociação com o pecado em hipótese alguma. Não pode. Relativismo não é coisa que se associa à nossa vida, à nossa caminhada cristã. Último ponto. O quinto desafio é o materialismo. Agora eu te peço para ir comigo rapidinho lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Esse assunto, embora apareça para nós, é uma matéria vencida acerca do materialismo, né? Mas é o que também tem sido pregado nesses tempos. É o evangelho que superestima aquilo que é material, onde leva a pessoa a buscar aquilo que é material. Aquilo que é físico, aquilo que a pessoa pode tocar, aquilo que a pessoa pode pegar. Usam isso como instrumento de fé, aos montes por aí, você sabe bem. E são muitas as pessoas que têm se deixado levar por essas correntes filosóficas, irmãos. Também deixando de lado aquilo que é espiritual, pouca preocupação com aquilo que é espiritual. A nossa natureza acaba nos induzindo a isso, é verdade. Como eu falei acerca do capitalismo, a compra, a necessidade de comprar, de ter e fazer, não há pecado nenhum nisso. Mas o pecado há quando essa coisa começa a tomar conta do nosso coração e se fazer mais importante do que as coisas que são do alto. E o evangelho que tem sido pregado hoje, em alguns ambientes,
estão praticamente tirando Deus do trono, descendo Jesus da cruz e colocando tudo que esse mundo pode oferecer na vida da pessoa. Como se isso fosse suficiente para a vida da pessoa. E nós sabemos e entendemos que não é. Como precisamos, irmãos, ou como muitas pessoas precisam entender e aprender, que nós não podemos viver para ter, e sim viver para ser, para sermos diferentes, para sermos bênção, canal de bênção na vida das pessoas, para sermos portadores deste evangelho, pregadores desta palavra. É o que Deus nos convida. Mas a nossa natureza acaba nos impulsionando para quê? Para o ter. E o evangelho desse tempo agora, a teologia triunfalista, né? Onde os mercadores da palavra acabam trabalhando a palavra de Deus, sendo infiéis à palavra de Deus, trabalhando um texto, forçando situações para levar as pessoas a esse entendimento de que a teologia da prosperidade é o que mais vale para esse tempo. E muita gente acaba entrando, irmãos, por esse caminho, tem entrado por esse caminho. A adesão não é pouquinha, não, a adesão em massa por esse caminho. Há uma necessidade grande? Entendemos que sim. Muita gente necessitada, precisando? Entendemos que sim. Mas há uma preocupação muito grande, irmãos, porque essas pessoas que estão sendo deixadas levar por esse evangelho, elas estão preocupadas apenas com aquilo que é material, com aquilo que é desse tempo, com aquilo que fica aqui nesta terra. E essa é a nossa preocupação, é contra essas coisas que nós precisamos defender o quê? O evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. E converter ou levar essas pessoas, essas mentes, esses corações a se converterem de fato e de verdade à verdade plena que é Jesus. E não se deixar levar por aquilo que é meramente apresentado, que se perde, que fica, que passa, onde a traça, a ferrugem, come e corrói. E nenhum benefício tem para a salvação dessas pessoas. É desafiador, irmãos, eu sei, mas é necessário, é responsabilidade nossa. A defesa do evangelho são só alguns pontos. Nós poderíamos trazer várias outras coisas que estão acontecendo nesse momento e que nós, enquanto igreja, precisamos estar atentos, prontos e imbuídos na defesa do evangelho genuíno e verdadeiro. Eu costumo, na nossa classe ali da EBD, eu costumo comentar com os irmãos que nós temos tido nos últimos tempos um trabalho dobrado, né? O trabalho da pregação e também o trabalho do acerto. Quantas não são as pessoas, irmãos, que nós conhecemos e às vezes nos relacionamos, que acabam entrando por essas correntes, algumas delas que eu falei aqui agora, e se machucam, se ferem. Não que sejamos melhores do que ninguém, não é isso. Mas lá vamos nós trabalhar no coração e na mente daquela pessoa, apresentar para ela o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Jesus, uma leitura mais sensata da palavra de Deus. Porque a sua mente, o seu coração foram o quê? De certa forma, tomado por esses conceitos aqui. E agora a gente precisa fazer o quê? Desconstruir essas coisas e mostrar a autenticidade do evangelho para essas pessoas. E é um desafio nosso, irmãos, da nossa igreja, meu e seu. Tudo isso que eu falei tem acontecido pertinho de nós. E mais do que nunca, nós precisamos estarmos juntos, imbuídos na defesa do evangelho. 5 pontos aqui, irmãos, que nós precisamos estar atentos em defender o evangelho. O antropocentrismo. Deus continua sendo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele continua no trono. E isso não se negocia. Deus é Deus, Deus é Senhor, nós somos servos. O individualismo. A comunhão é a base de tudo na vida cristã. Precisamos estar atentos à necessidade também do próximo. O hedonismo, o propósito da vida não está ligado aos prazeres. O nosso prazer precisa estar na lei do Senhor e não nos prazeres desse tempo, deste mundo, desta vida, não. O relativismo,
Jesus e seus preceitos são as verdades absolutas, não existe espaço. Não se negocia, não se compactua com o pecado. E por último, o que falamos agora, o materialismo. Os bens dessa terra são passageiros. Nós precisamos pensar e buscar as coisas que são lá do alto, lá de cima. Tudo isso, irmãos, em defesa do Evangelho. E que Deus nos abençoe nesta noite, os irmãos aqui presentes, os irmãos na transmissão, e renove em nós o vigor para juntos proclamarmos esse Evangelho genuíno e verdadeiro aos corações necessitados, gritando, desesperados, por serem alcançados assim como nós fomos, dessa verdade absoluta que é Jesus. Amém, queridos? Nós vamos cantar agora.